Boa noite. O dia de hoje certamente estará nos livros de história de nossos filhos e netos. O Senado concordou com os argumentos do processo de impeachment e cassou o mandato de Dilma Rousseff. O novo presidente, Michel Temer, assume com os enormes desafios de reverter a forte recessão e a desconfiança externa em nossa economia e também unir um país absolutamente dividido. O governo que hoje se inicia, de fato, precisa vencer uma crise que supera os simples aspectos político ou econômico. É uma crise moral, que o não à corrupção e à criatividade com o dinheiro público, que foi gritado hoje pelo Senado da República, repercuta, enfim, em todos os níveis de nossas vidas e seja apenas o início de um ciclo mais humano, mais justo e mais ético. É este o desejo da Santa Cecília TV. Vamos ver então como foi a posse do novo presidente, Michel Temer, que aconteceu hoje à tarde no Congresso Nacional. A cerimônia durou menos de 15 minutos e aconteceu no Congresso. O presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu a sessão e em seguida foi executado o hino nacional. O deputado federal Beto Mansur, primeiro secretário da Câmara, leu o termo de posse. Compareceu o senhor Michel Temer, vice-presidente da República, a fim de ser investido de acordo com o artigo 79 da Constituição Federal, no cargo de presidente da República, em virtude da vacância ocorrida em 31 de agosto de 2016. Temer prestou juramento e tornou-se efetivamente presidente. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente empossado não fez pronunciamento durante a cerimônia. Optou por exibir um depoimento gravado às 8 da noite em rede nacional. Apesar de ter um mandato cassado, Dilma Rousseff manteve o direito de ocupar cargos públicos. O impeachment foi aprovado por 61 votos a 20. Não houve abstenção. O resultado foi anunciado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado. Aliados de Michel Temer cantaram o hino nacional. A presidente afastada foi condenada por ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, como a assinatura de 3 decretos de crédito suplementares sem a autorização do Legislativo, alterando a meta fiscal e provocando atrasos no repasse de recursos do Tesouro aos bancos públicos, responsáveis pelo pagamento de benefícios sociais como o Plano Safra, operações que ficaram conhecidas como pedaladas fiscais. O processo de impeachment teve início em dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, aceitou o relatório apresentado pelos advogados Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo. Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar, foi o primeiro chefe de governo brasileiro a ser afastado do poder em um processo desse tipo, em 1992. Numa segunda votação, os senadores decidiram se Dilma deveria ficar inelegível por 8 anos, a partir de 1º de janeiro de 2019, e impedida de exercer qualquer função pública. As senadoras e senadores já podem votar. 42 senadores se posicionaram a favor e 36 contra. 3 senadores se abstiveram. Para que Dilma ficasse impedida de exercer cargos públicos, eram necessários 54 votos. E nossa equipe foi até as ruas de Santos para ouvir a opinião dos moradores sobre o impeachment. As respostas se dividiram a favor e contrários ao afastamento da presidente Dilma. Eu achei uma boa, já que o país estava em recessão, na verdade era uma guerra política, né? Vamos ver se agora daqui por diante vai melhorar a situação do povo brasileiro, porque está muito difícil as coisas, né? A melhor coisa que teve no Brasil, porque o PT acabou com o Brasil e o Brasil está nessa pindaíba que está hoje por causa deles. Esses 13 anos que ocorreram da gestão do PT
foi uma gestão ruim. O país está vivendo uma crise profunda, nunca teve tanto desempregado como tem hoje. Dívida interna e externa nunca tiveram tão altas. Infelizmente, a nossa geração e as futuras vão pagar um preço alto por essa má gestão. Então, foi necessária essa mudança. Sou contra o impeachment, é uma farsa. Todos que estão assumindo são bandidos. Comprovadamente, são réus. Não tem como negar isso. Foi um golpe na presidente, eleita democraticamente. Nós não podemos permitir que isso continue a acontecer no país. Isto é uma farsa. Farsa e farsa. Do jeito que estava, não dava para continuar. Quem sabe agora, talvez melhore. Fiquei super feliz e esperançosa, né? Acho que daqui para frente é pensar positivo e torcer para que tudo acabe bem, né? Eu acho que o Temer vai ter que mostrar muita coisa boa que ele venha fazer no futuro, né? Ou agora mesmo, para poder a gente ter certeza que vai melhorar, acreditar que vai melhorar. Mas eu acho que isso vai demorar ainda uns 2, 3 anos para a gente poder ver isso. Eu acho mesmo que foi um golpe que armaram para ela, certeza. E minha opinião em relação ao Temer, eu acho que não vai melhorar nada. A tendência é piorar. Eles também estavam em tudo isso, não estava ela sozinha. Então nós esperamos que a população procure pessoas novas, que renovem um pouquinho o nosso poder, para que venham pessoas justas e não só pensam no bolso deles. Antigamente se dividia, hoje eles só pensam só para eles. É o que eu sinto, que o país tem força, o país tem poder, só que é mal administrado por todos eles que estão aí, contam e mentem todos os dias para nós, né? A verdade tem que vir à tona e através do voto é que a gente pode fazer isso. Para falar sobre o impeachment e o mais importante, sobre quais são os próximos passos para o país, nós recebemos o jornalista e analista econômico Rodolfo Amaral. Rodolfo, boa noite, obrigado, viu? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Nós vimos aí, as opiniões estão absolutamente divididas. Isso já estava acontecendo há muito tempo, fala-se muito isso, o país está dividido, o país está dividido. A parte o fato de se foi justo ou não justo, não entrando no mérito dessa questão, agora, ex-presidente Dilma Rousseff é a 6ª chefe de executivo que não termina o seu mandato, por um motivo ou outro, desde a proclamação da República, né, Rodolfo? E a 2ª pelo impeachment, né, por essa forma. O primeiro foi o Collor, lá em 92, e agora ela. Isso é um problema da nossa democracia, do nosso sistema político, ou é natural que isso ocorra, Rodolfo? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Irineu, boa noite aos telespectadores do Caderno Regional. Primeiro, a gente precisa deixar claro que o que aconteceu hoje, independente da votação como um todo, foi até casuístico, tá? Porque foi meia punição, né? Eu acho que a novela não acabou, essa novela ainda vai ao Supremo, porque não precisa de saber jurídico algum, basta saber ler, certo? Para ver que o parágrafo único do artigo 52 é o que foi votado hoje, tá? Foi o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é punido com o quê? Com a perda do cargo, tá? Vírgula, com inabilitação do exercício de função pública por 8 anos. Ou seja, as coisas são conjuntas, os senadores foram casuístas e provavelmente isso vai acontecer no Supremo, algum partido político deve entrar. Agora, claro, foi um acordo isso? Você acredita? Isso já estava acordado? Não, eu acho que foi uma estratégia. O próprio senador Renan Calheiros antecipou o voto. Exatamente. Ele deu a senha para o PMDB. Ele levantou a bola no discurso dele. Os deputados, com certeza, tentando aí se precaver com relação às próprias punições que estão por vir aí por força da Lava Jato, na tentativa de não perderem o direito das funções públicas, anteciparam, criaram um casuísmo, mas eu tenho absoluta certeza que o Supremo vai corrigir essa situação. Do ponto de vista das paixões, a gente sempre vai existir os dois lados, certo? Democracia implica nisso, houve uma campanha muito forte e sistemática no processo de defesa com a argumentação de golpe. O que houve agora, a gente viu, foi um golpe de misericórdia no final,
Quer dizer, por incrível que pareça, o Lindenberg Farias, que falou o tempo todo de golpe, foi ele que apresentou esse casuísmo para que ela não fosse punida também com o exercício da função pública. Mas, independente disso, eu acho que o cenário que se avizinha, quer dizer, a gente não pode. Eu vi um morador aí ouvido falando exatamente que está cético, porque o Temer é a mesma coisa. Eu também não tenho grandes esperanças, fosse quem fosse, viu, claro que num determinado momento há um grau de estabilidade, um pouco mais de segurança jurídica, mas a crise que a gente está vivendo, ela não é momentânea. O país deve quase 4 trilhões de reais, que geram juros da dívida pública anuais de 500 bilhões. As medidas que o Temer tem que tomar, não é, Rodolfo? São medidas amargas, difíceis, para um presidente recém-possado, agora oficialmente, e que tem uma popularidade baixíssima também, não é? Como contornar isso? Veja bem, ele não sobrevive politicamente por muito tempo. E outro também não faria, vamos deixar claro. Eu disse que nós temos um compromisso anual de 500 bilhões com juros da dívida pública. Os programas sociais da LOAS, que estão na Constituição e que o governo é obrigado a arcar com eles, custam aos cofres públicos anuais mais 120. Então nós já temos 620. O déficit da Previdência, do regime geral de Previdência, somado com a Previdência Federal, são mais 150. Então a gente vê que o tamanho desses encargos é maior do que a arrecadação, certo, do governo federal. Da Receita Corrente Líquida não chega a 700 bilhões e a Previdência Social mais 350 bilhões. Ou seja, a situação é gravíssima, vai demorar mais de 2 décadas para a gente na verdade, equacionar com seriedade, então não vamos ter grandes expectativas. O momento era esse, existia a torcida dos dois lados, saiu um supostamente vencedor, mas vamos ter consciência de que a partir de amanhã, certo, a vida continua com dificuldades, certo? Nós vamos torcer para que a economia mundial também se recupere de um geral e a gente pegue uma carona, né? nessa situação, vai dar uma aliviada, mas as questões estruturais, a falta de medicamentos nos hospitais, de vagas para internações, as dificuldades em creches, nas escolas, enfim, isso tudo, esse cenário nós vamos ter que conviver. E os cortes dos programas sociais que, na verdade, já foram até encaminhados pela própria Dilma Rousseff, né? Ela já tinha encaminhado o projeto de cortes nesses projetos sociais. Né? Mas, por exemplo, todo mundo, quando fala em projetos sociais, pensa no Bolsa Família. Sim. Tá? O Bolsa Família consome hoje em torno de 25 bilhões anuais, mas eles não são o principal. Nós temos um programa que chama Benefício de Proteção Continuada, que é uma remuneração que se dá, por exemplo, para os idosos sem rendimento, para os portadores de deficiência sem rendimento. Só aí são mais 45 bilhões anuais, certo? Somados ao Bolsa Família. Aí você tem o seguro-desemprego, certo? Que são mais 40 bilhões. Quando você faz essa conta, tá? Com mais o renda mínima vitalícia, quando você faz essa conta, fecha, são 120 bilhões que não existem, que não tem. Certo? Existe o benefício, mas não existe o recurso para pagar esse benefício. Aí, somando isso com o déficit da Previdência, tá? E diga-se de passagem, nós temos 1.200.000 servidores públicos federais que geram um déficit previdenciário de 75 bilhões. E temos 28 milhões de trabalhadores aposentados que geram um déficit praticamente equivalente, ou seja, 28 milhões contra 1.200.000. Então, essa desproporção, quer dizer, que foi gerada por benesses que os parlamentares foram dando ao servidor, certo, aos apaniguados durante todo esse processo, gerou essa conta. Agora, nós precisamos reequacionar essa operação. Leva tempo, depende do voto dos próprios pares no Congresso, certo? Então, eles não vão votar nada que seja contra eles. Provavelmente vão votar contra. Fala-se da mudança da Previdência. Claro que a mudança da Previdência é fundamental. Se você tem um buraco de 75 bilhões, você tem que começar a equacionar. Mas não é algo que você mexe hoje e vai refletir no ano seguinte. Vai demorar décadas para equacionar isso. Então, a gente precisa falar a verdade. E aí eu fico indignado, Irineu, com a classe, vamos chamar,
acadêmica, os intelectuais desse país, que ficam muito mais preocupados em enaltecer pessoas como Lula, como a Dilma ou como tantos outros que estão na cadeia, certo? E não fazem um debate propositivo, que é a função deles nas universidades. Eu acho que hoje, certo, a chamada academia e esses intelectuais, de um modo geral, estão precisando participar um pouco mais da realidade brasileira, certo? Deixar de tratar a política como uma paixão futebolística, certo? As coisas são diferentes, as implicações são muito diferentes, os resultados, certo, são muito mais sérios. E a gente precisa chamar a atenção dessas autoridades o quanto antes, porque a situação cada vez mais tende a se agravar. Bom, agradecer aqui o Rodolfo Amaral pela participação, jornalista e também analista econômico. É um assunto que dá muito pano para manga, né, Rodolfo? Provavelmente vamos voltar a falar mais sobre isso, até porque vamos ter que esperar um pouco agora para ver quais serão as consequências, né, do que aconteceu hoje, não só em relação ao novo presidente que está assumindo, mas também em relação ao próprio Partido dos Trabalhadores, não é, Rodolfo? Eu agradeço, Irineu, e faço o seguinte, embora eu tenha essa opinião, embora eu seja cético a vários resultados, eu vou fazer a minha parte, vou continuar fazendo a minha parte, vou acordar amanhã com o mesmo ímpeto de trabalhar e tentar colaborar dentro dos meus limites. Eu espero que a sociedade brasileira tenha o juízo suficiente e faça o mesmo, porque se for diferente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Obrigado e boa noite, viu, Rodolfo? Em São Vicente, funcionários da Codesave, Hospital Municipal e dos Centros de Convivência e Formação realizaram um protesto em frente à Prefeitura hoje. O motivo é a falta de pagamento. A administração municipal informa que se reuniu com representantes dos grupos para explicar a situação financeira da cidade e que algumas creches já tiveram o repasse efetuado. A cultura da região viveu hoje um dia histórico. A Prefeitura de Santos cedeu oficialmente um terreno para a construção do tão sonhado Museu de Arte Moderna da cidade. A cerimônia contou com a presença de representantes da Prefeitura e da diretoria da Fundação Pinacoteca, responsável pelo projeto. O terreno onde deverá ser construído o museu fica atrás da Pinacoteca, onde hoje funciona um estacionamento. O prédio terá 4 andares e 6.000 metros quadrados e foi desenhado pelo renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Um dos 2 únicos brasileiros vencedor do Pritzker, que é o Prêmio Oscar da Arquitetura Mundial, festejado com obras maravilhosas, com projetos maravilhosos em todo o mundo, e que se encantou com o museu, que se encantou com a Pinacoteca, que se encantou com o Santos. E por que isso? Ele não tem nenhum projeto no litoral paulista. Então, ele também comprou a ideia. O projeto surgiu com a necessidade de um espaço para abrigar de forma permanente as obras doadas pelo artista plástico santista Armando Sendin. Hoje o objetivo é também receber grandes exposições nacionais e internacionais. Santos e a Baixada tinha dificuldade em receber as grandes exposições de arte internacionais que vinham a São Paulo e Rio de Janeiro. Batiam em São Paulo e voltavam para o exterior, porque não tinha lugar aqui com segurança, climatização, espaço físico suficiente, né, iluminação adequada para receber essas obras que vêm com a proteção imensa. Nós sabemos que hoje a cultura está muito ligada a bens não só ligados à criatura humana, mas todo o complexo socioeconômico que uma cidade pode deter e aspirar. Hoje, um valor que um museu atribui à cidade é muito aquém da arte, da cultura. Ele extravasa para conceitos intrínsecos mesmo, ligados à economia da região. Hoje sabemos que uma cidade mais criativa pode atrair, seguramente, além de turistas, pode angariar aos habitantes um outro nível de vida, cada vez mais ligado à melhoria das condições humanas. Ainda não há data para o início das obras do novo museu, que deve custar cerca de 40 milhões de reais de financiamento privado. Além da concessão do terreno, a Fundação Pinacoteca recebeu também a doação de mais de 400 mil reais arrecadados em multas de crime ambiental. A verba será destinada às obras no sistema elétrico e de climatização do casarão histórico.
O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado pelo Santa Portal. Até amanhã. Tchau.